Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Boa tarde, tá? Para quem já fez controle, aprendizagem e desenvolvimento motor, que na nossa grade é antes do, do quinto período, que vem Morfofuncional 2, né? Fundamentos Morfofuncionais 2. Então, essa pessoa já vai ter visto boa parte do conteúdo de hoje, tá? Porque o conteúdo de hoje é sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Então, fazendo um resgate, nós temos neurônios e células da glia no sistema nervoso, certo? O neurônio é aquela célula que eu sempre brinco com vocês que parece um ovo frito ali no seu corpo celular, né? Com o núcleo. Daí ele tem as ramificações que são os dendritos, o axônio, por onde geralmente corre o neurotransmissor para ir até a terminação do axônio para fazer a sinapse, né? E ele é tido como a unidade funcional do sistema nervoso. Então, aqui um resgate da sinapse, né? A gente vê lá os dendritos, né? Os dendritos, e daí o neurônio e o axônio. Então, entre o terminal do axônio e os dendritos ocorre a sinapse clássica, porque a gente sabe que em diferentes situações a sinapse também pode ocorrer entre outras partes do neurônio. Mas o mais importante de entender é que a sinapse química, né, ela ocorre entre dois neurônios e a gente vai ter um terminal pré-sináptico, de onde sai o neurotransmissor, a fenda sináptica, por onde ele passa, e o terminal pós-sináptico, onde o receptor de membrana vai receber este neurotransmissor, certo? E daí, além dos neurônios, a gente tem as células da glia, que são diferentes no SNC, Sistema Nervoso Central, do SNP, Sistema Nervoso Periférico. No sistema nervoso central, nós teremos astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos, células ependimárias, e no periférico, células satélites e células de Schwann, ou Schwann, a depender da pronúncia. Tá? Então, ali uma revisão, né? O astrócito, né? É a célula que faz a nossa barreira hematoencefálica. Agora até melhorou minha imagem, se vocês observarem, porque para de bater um pouco o sol, melhor. Então, o astrócito, se a gente tiver um vaso sanguíneo aqui, é aquela célula que vem e vai grudar neste vaso sanguíneo e vai fazer uma barreira para filtrar os nutrientes que estão chegando via vaso sanguíneo e vão passar para o sistema nervoso, tá? Então, ele faz também sustentação, nutrição e barreira hematoencefálica. O oligodendrócito, né, ele pode estar ligado ali a mais de um neurônio, ele forma a nossa bainha de mielina. Se a gente pensar no axônio, por onde percorre o impulso nervoso, né, a bainha de mielina isola vários pontos e dela vai deixar alguns pontos sem isolamento. Nesse ponto sem isolamento é onde o impulso nervoso vem saltando de um ponto sem isolamento para outro. Então, o nosso impulso nervoso ele salta de um ponto sem isolar para o outro e assim por diante. Isso garante uma rapidez. Então, a condução do impulso saltatório, do impulso nervoso, na maioria das vezes, é saltatória. Por isso que naquelas doenças desmielinizantes, né, a gente tem dificuldade de mobilidade, de outras funções relacionadas à sinapse nervosa, porque a condução desse impulso nervoso fica muito lenta. Daí nós temos ali a microglia, né, que é responsável pela fagocitose, é o lixeirão do nosso sistema nervoso central, faz a limpeza. E o epêndima, que produz o líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que fica lá em volta do nosso sistema nervoso, banhando ele com várias funções, né? Da onde a gente faz a punção para ver se tem meningite, por exemplo. E elas ficam no teto do terceiro e do quarto ventrículo. Então, aqui um resumão da estrutura celular do sistema nervoso central. Ali na estrutura 1, a gente tem o neurônio. Esse neurônio é do tipo multipolar estrelado. Aqui só para deixar claro que existem classificações possíveis para os diferentes tipos de neurônio, né? O oligodendrócito ligado a mais de um axônio, produzindo a bainha de mielina. E ali vocês conseguem ver bem a interrupção nessa bainha por onde salta o impulso nervoso. A microglia, que é a célula de limpeza, né?
o astrócito ligado ali ao neurônio e ao vaso sanguíneo, e o epêndima na beiradinha, né? Porque esse é um corte do sistema nervoso na altura do terceiro ventrículo, né? Que é o produtor de líquido cefalorraquidiano. Daí nós temos ali a glia do sistema nervoso periférico, tá? Que é a célula de Schwann, que vai produzir também a bainha de mielina e vai formar os nodos para saltar os nodos de Ranvier. Daí agora vamos pensar no sistema nervoso do ponto de vista macroscópico, tá? O sistema nervoso do ponto de vista macroscópico, nós mamíferos, né? Então temos sistema nervoso central e periférico. Lembrando, o que é sistema nervoso central? O que é sistema nervoso periférico, gente? Central é aquilo que está produzido por ossos, né? Seja aqui na minha cabeça ou na minha coluna, tá? E periférico é aquilo que não está protegido pelos ossos. Então, no central nós temos encéfalo e medula espinhal. Vocês resgatem lá da memória de vocês, né? O nosso encéfalo se divide em córtex cerebral, núcleos da base, cerebelo e tronco encefálico, que vai ter suas subdivisões. A córtex cerebral, ela é dividida em lobos, né? Ali nós temos os lobos que carregam o nome dos ossos sob os quais estão. Então, temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Daí a gente vê que os lobos, né, os neurônios que ficam nesses lobos, são ligados geralmente a determinadas funções. No lobo frontal, a gente tem muitas funções de tomada de decisão, planejamento de ações e o controle do movimento voluntário. No lobo parietal é a área das sensações somáticas e da percepção, né? Onde a gente toma consciência daquilo que nos rodeia e daquilo que está acontecendo à nossa volta. No lobo temporal, a gente vai ter funções de audição, memória, aprendizado e de emoção. E o lobo occipital, ele tem muita ligação com a nossa visão, o processamento da nossa visão. E ali, se a gente lembrar nas áreas de Brodmann, né, que a gente tem ali, as áreas são divididas de modo que, se vocês pegarem lá a área 4, bem no meio, bem em cima, né? A área 4 é a nossa área motora ali primária, né? E a área 312 ao lado dela é a nossa área sensorial. Então, conforme foram se conduzindo experimentos, também tem a ver com experimentos realizados lá na Segunda Guerra Mundial, eticamente questionáveis, a gente foi conseguindo descobrir que cada pedacinho do cérebro é responsável pelo comando de uma parte do nosso corpo. Então, essa área motora 4 e a área sensorial 312, se a gente pegar e fizer um corte, que vocês estão vendo ali na primeira figura, cada pedaço dela é responsável por uma parte do nosso corpo. Então, na região mais medial da córtex, começa com o membro inferior e vai progredindo, né, com tronco, membro superior, face, lábios, língua, né? A gente tem uma área muito grande para face e para mão, porque a gente precisa de mais neurônios para coordenar os movimentos finos que essas regiões realizam. Então, se a gente fosse transpor isso para um boneco, ia ficar como está ali na figura. Na segunda figura, né, com mãos grandes e bocas grandes, boca grande e uma língua grandona. Continuando em encéfalo, a gente dá um passeio lá pelos núcleos da base. Os núcleos da base, eles são os nossos responsáveis lá pelo planejamento do movimento, né? A gente tem um papel bem importante de auxiliar via núcleo da base, a ocorrência do movimento voluntário que é comandado pela córtex cerebral. Tá? Daí a gente tem na região mais posterior o cerebelo, que tem importantes funções para equilíbrio, coordenação e tônus, vocês estão vendo ele ali. Né? Ele também é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, como a nossa córtex cerebral. E daí temos o tronco encefálico, que se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo, e é quem faz a transição para a medula, ali já em amarelo.
né? O mesencéfalo auxilia em controle de automatismos, modulação de alguns reflexos. A ponte, como o próprio nome diz, é uma ponte, é por onde tem a passagem de vários axônios, de vários grupos de neurônios, né? E o bulbo é onde existem neurônios responsáveis pelas nossas funções vitais, como frequência cardíaca e frequência respiratória, né, que são os principais. E retornando, pessoal, aqui para núcleos da base, tá? Qual é o conceito de núcleo? Antigamente se falava gânglios da base. Se vocês pegarem livros mais antigos, pode ser que vocês ainda encontrem gânglios da base, tá? Os núcleos são grupos de neurônios que possuem ou a mesma função ou que secretam o mesmo tipo de neurotransmissor, tá bom? Tem uma cachorrada latindo aqui agora, espero que vocês não estejam ouvindo. Daí a gente chega lá na medula. Então, lembram lá, mamíferos dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O encéfalo e a medula espinhal são divisões do sistema nervoso central. A nossa medula, ela é a continuidade do nosso tronco encefálico, como a gente viu ali ilustrado nas imagens. Ela é protegida pelos ossos da coluna vertebral, então lembram que a gente tinha o forame vertebral, por onde passa a nossa medula, e é o maior condutor de informações entre a pele, as articulações, os músculos e o encéfalo, nosso sistema nervoso central, né? Então a gente vê ali um corte da medula, né? Então, se eu pegasse um de vocês e cortasse assim, né? A gente ia ver cornos posterior, a gente vê lá um H lá no centro, né? Então, o que é esse H? Esse H ele é cinza, é onde estão os corpos celulares, que eu sempre brinco com vocês, a cabeça do neurônio fica ali, e o rabinho, a substância branca, a mielina, é aquela parte mais bege ali, que é mais clara ao redor do H. O H medular tem cornos, né? Tem duas pernas que são posteriores, que ficam ventralmente voltadas para as nossas costas, e duas pernas que são anteriores, que ficam dorsais. Perdão, os cornos posteriores ficam dorsalmente, os cornos anteriores ficam ventrais, são anteriores, voltados para a região do nosso abdômen. O que a gente sabe, né? Que a parte sensorial, as informações sensoriais chegam via posterior e as informações motoras saem via anterior, tá? Tanto que a gente tem ali um ramo, uma raiz nervosa, né? Com a aferência sensorial chegando em azul via cornos posteriores, e em vermelho a eferência motora, as informações de motricidade, por exemplo, saindo via anterior, tá bem? E aqui isso ilustra bem direitinho. Então, acompanhem o desenho, tá? Vamos começar primeiro ali pela parte em vermelho, pela fibra sensorial. Então, esse aqui é um recorte que depois a gente faz o resgate lá, por exemplo, quando eu faço o reflexo de bater o martelo no joelho, tá? Então, eu tenho o músculo, né? O receptor muscular é estimulado pela fibra sensorial vermelha, vai a informação sensorial. Ela entra no corno posterior da medula, faz sinapse com o neurônio de associação, que é pequenininho, fica lá dentro da medula. Este, por sua vez, vai fazer sinapse com o neurônio motor, que sai pelos cornos anteriores da medula, né, pela fibra motora, e vai inervar lá a placa motora do músculo e vai haver a contração muscular, tá bem? Daí, fazendo um resgate das meninges, né? Nós temos 3 meninges que estão ao redor do nosso sistema nervoso central, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? A dura mater é a mais externa, tem 2 camadas. A aracnoide é onde estão os vasos sanguíneos, artérias e veias que chegam no sistema nervoso. E a pia mater é a que está ali intimamente ligada ao sistema nervoso, ali vocês estão vendo na córtex, tá? Então tem lá uma nova ilustração, né? A medula no meio, o H medular com a substância cinzenta, lá os corpos celulares
neurônios, a parte em branca já são os axônios, né, as mielinas, a pia mater, a aracnoide e a dura mater recobrindo. Então, a gente viu aqui, né, o nosso sistema nervoso central, vamos ao sistema nervoso periférico agora, tá? O periférico, a gente tem divisões, né? O sistema nervoso antigamente era chamado de autônomo, mas eles acharam que esta nomenclatura dava uma ideia ruim, que parece que ele tem vida própria, e não tem, né? Então, agora a nomenclatura atual substituiu o autônomo por visceral ou vegetativo, e ele se divide em simpático e parasimpático, né? Que ele tem funções antagônicas, né? Por exemplo, um faz a dilatação da pupila, outro faz a contração da pupila, e assim por diante. Temos os nervos cranianos, que são os pares de nervos cranianos que fazem a inervação da nossa cabeça, porque os nervos que saem da nossa medula vão inervando daqui para baixo. Então, os nervos cranianos, tá? São atributos que eles fazem parte do sistema nervoso periférico, eles fazem a inervação da cabeça. E os 31 pares de nervos espinhais ou raquidianos, que são aqueles que estão saindo dos córneos medulares e são chamados de somáticos, gente, tá? Então, o sistema sensorial somático ele é formado por um nervo espinhal, que a gente já viu lá, tem axônio ventral e dorsal na medula, né? A via aferente sensorial, que entra por trás, e a via eferente motora, que sai pela frente. E isso faz com que a gente tenha a inervação segmentar. Por exemplo, né, se a gente for pegar ali região medial do pé, é inervado por um nervo que saiu lá do segmento da lombar 5, tá? Por isso que a gente sabe que a gente tem axônios que são super compridos, porque saem da linha da cintura, se a gente for pegar um homem de quase 2 metros de altura, e vai terminar com inervação sensorial e motora lá na sola do pé, por exemplo, né? Daí nós temos o sistema sensorial somático que dá a propriocepção. Lembrando que propriocepção é a sensação de posição e de movimento dos nossos segmentos corporais sem que a gente esteja utilizando a visão. Então, de olhos fechados, a nossa percepção de movimento e posição, que são o fuso muscular e o OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi, tá? E daí, pessoal, a gente já vai caminhando aqui para a nossa velha vaca fria, que é a comunicação entre os neurônios, que é o princípio do movimento. A gente tem terminais, né, e a propagação. Então, os dendritos seriam quem recebe, né, numa sinapse clássica, os neurotransmissores, tá? E eles vão trafegar ali naquele sentido de propagação pelo axônio e vão sair lá pelo terminal do axônio, tá? Daí a gente tem a bainha de mielina, por onde vai saltando o impulso nervoso conforme ocorre um potencial de ação. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo de aproximadamente 6 minutos sobre a sinapse. Eu sei que vai ter gente que vai me dizer que mas eu já vi este vídeo, professora. De qualquer forma, preciso que vocês relembrem esses conceitos de sinapse, porque eles influenciam o funcionamento de todos os sistemas do nosso organismo, tá bem? Então vamos lá.
E é isso aí, pessoal. O que eu mais gosto desse vídeo é que ele trabalha o conceito que é relacionado à aprendizagem motora, né? Quanto mais a gente reforça um caminho, né? Quanto mais a gente executa a sinapse de um neurônio para outro relativa a, por exemplo, um determinado movimento voluntário, né? Mais memorizado esse caminho fica na nossa cabeça, né? Então, isso vai diretamente de encontro à questão da prática estar relacionada à aprendizagem e ao desenvolvimento motor, né? Então, a gente vê que a comunicação neuronal, né, ela se dá pela transmissão do sinal elétrico, um potencial de ação entre células que possuem membranas excitáveis, né? E vocês lembram o que eu dizia para vocês? Vou até puxar um bloco aqui para fazer um desenho, né? Não sei se vocês vão lembrar disso aqui, né? Que os desavisados vão dizer que é um túmulo de cemitério. Vamos ver se consigo mostrar na câmera aqui para vocês. Estão vendo isso aqui? Então, assim, minha gente, em repouso, né? A célula é positiva fora e negativa dentro. Então, a gente tem no potencial de membrana, né, numa célula dita em repouso, apesar de a gente saber que repouso é uma nomenclatura errada, porque nenhuma célula fica repousando, né? Na célula polarizada, a gente tem negativo dentro e positivo fora. Para ocorrer o potencial de ação, né, a gente tem que ter uma inversão de cargas, né? Então, vai ficar mais positivo dentro e mais negativo fora. E isto vai fazendo com que o neurotransmissor, ao longo do neurônio, né? Se a gente for pensar lá, né? O neurônio habitualmente vai estar polarizadinho, assim, né? Positivo fora e negativo dentro, igual tá aqui no nosso túmulo. Daí, quando a gente tem um potencial de ação, a gente vai inverter a carga, né? Vai entrar sódio, sair potássio, né? A gente vai é, invertendo as cargas e vai ocorrer um potencial de ação. Essa inversão de carga vai fazendo com que a gente daí tenha o impulso saltatório e o neurotransmissor que está lá dentro do neurônio, ele vai abrir os canais da terminal lá pré-sináptico para que ele saia e vá fazer sinapse com o terminal pós-sináptico do outro neurônio. Eu vou deixar materiais de apoio relativos a isso para vocês vocês tenham um maior entendimento, né? Porque acaba como a gente não pode ver, é meio abstrato, não é tão simples assim de se compreender, né? Então, a gente tem, né, a transmissão desse sinal elétrico, potencial de ação entre células que possuem membranas excitáveis, né, membrana polarizada que se despolariza, que são as células nervosas e as células musculares, tá? A transmissão sináptica pode ser de dois tipos, sinapse elétrica e sinapse química. Na sinapse elétrica, a gente tem conexons, né? São proteínas no músculo liso e no músculo cardíaco. Então, lembrando, né, meu povo, quais são os nossos tipos de músculos, né? São dois, né? Músculo liso e músculo estriado. E o estriado, por sua vez, se divide em dois, né? Estriado cardíaco e estriado esquelético. Músculo liso é aquele que está nas nossas vísceras, né? Nos nossos órgãos. E o músculo estriado, ele vai estar ou no coração ou nos nossos músculos, né? Para a execução do movimento. Então, a gente tem ali no músculo liso, né, nas vísceras e no coração, uma sinapse que ocorre sem necessidade de um mediador químico do neurotransmissor, né, que é a sinapse elétrica que ocorre por meio dos conexons ali, e ela é, digamos assim, mais simples e consegue ocorrer em fluxo contínuo, como no coração. Na transmissão sináptica química, né, lá no sistema nervoso central, a gente vai depender daí de um neurotransmissor, que são aquelas bolinhas, aquelas vesículas, né, dentro do terminal ali do axônio, e de um botão sináptico, que é onde ocorre, né, a sinapse propriamente dita. E daí neurotransmissor, Luciano, o que é neurotransmissor?
A gente vai conversar um pouquinho isso na aula que vem, que daí eu vou passar um trabalhinho sobre o sistema endócrino, né? Mas de nome vocês conhecem. Quem já ouviu falar de adrenalina, serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina, né? Todos são neurotransmissores, hormônios neurotransmissores. Tá? Daí, as sinapses químicas, eu sempre falo para vocês, né? A sinapse clássica, ela é de um axônio do terminal ali, com o dendrito do próximo neurônio, é axodendrítica. Mas também pode ter a sinapse do axônio com o soma, com o corpo celular do outro neurônio. Então, a axossomática. Ou também posso ter a sinapse entre dois axônios, como a axônica. Vai depender do lugar, tá, do sistema nervoso. E daí a gente entra naquela velha história do como nos movemos, controle do movimento, né? Para que eu tenha uma saída motora, ali o motor output, eu tenho que ter uma entrada sensorial, no sensorial input, adequada, tá? Pois vejam, o rapazinho ali só está contraindo o bíceps dele, né? E fazendo flexão de cotovelo para levar o copo d'água à boca, porque ele teve uma informação sensorial do próprio corpo de que ele estava com sede e uma sinalização visual de onde estava o copo e por aí por diante, né? Então essa entrada sensorial, é integrada lá no sistema nervoso, então ela se torna uma percepção no sistema nervoso e a saída motora ocorre, né, para que eu execute o movimento voluntário. Então, é muito pobre a gente pensar que eu preciso de músculos para me mover. Eu preciso de um comando central, mas esse comando central para a motricidade só ocorre se eu tiver todas as aferências sensoriais adequadas, interpretadas, percebidas, para que eu gere um planejamento de um esquema motor adequado, né? Bem mais complexo. E daí a gente revisa aqui no fim desta aula tipos de movimento gerado pelo sistema motor. Eu tenho os reflexos, os padrões rítmicos ou reações, que são os automatismos, e os movimentos voluntários. Qual a diferença deles? Eles diferem em complexidade e grau de controle. Porque reflexo é muito mais simples, voluntário é muito mais complexo, é aquilo que a gente vai aprender e ensinar na aula de educação física, e o grau de controle relativo a onde do sistema nervoso central que isso ocorre. Eu tenho aquele exemplo clássico, né, que eu ouvi em uma aula de graduação e replico ele até hoje. O que é um reflexo? Para quem dirige, vai saber bem. Você está dirigindo, o carro da frente freia abruptamente. Muitas vezes, por reflexo, você coloca o pé no freio sem pensar, você toma consciência depois que já executou aquele ato reflexo e às vezes frear nem seria o mais adequado, né? Ou a retirada da mão de uma chapa quente. A gente pensa, né, a gente toma consciência depois. O reflexo ele é muito rápido porque ele ocorre no nível medular. Ele depende ali da entrada sensorial pelo corno posterior, integração com o interneurônio medular e saída pelo corno anterior da medula. É super rápida, questão de milissegundos. Ou as reações ou padrões rítmicos, então pensem, né, que também não pode, mas o povo dirige por aí falando no celular. Por quê? Porque já está tão automático o ato de trocar de marcha. Hoje em dia tem carro que nem precisa, né? Mas enfim, de dirigir, é tudo tão automatizado que dá conta de fazer uma segunda tarefa, né? E isso tem um grande papel do mesencéfalo, tá? A gente usa, quem já sabe dirigir a tempos, usa a consciência, a córtex cerebral para manobras diferentes, como tá passando uma pessoa na frente, tem que pensar para frear, mas usa para iniciar, para sair com o carro e para parar, né? Mas em geral a gente usa um automatismo. E o movimento voluntário é aquilo que eu estou aprendendo pela primeira vez, né? Muito do que vocês vão ensinar nas aulas de educação física demanda muito da córtex cerebral dos indivíduos, integrada com todas as outras estruturas do sistema nervoso central, ou habilidades que requerem uma coordenação extrema, como tocar violão, tocar piano também, a gente não tem como entrar tudo no automático.
Então, ali revisando, né, o reflexo do martelo, é um movimento simples, rápido, estereotipado. Sempre eu tenho a mesma resposta quando dou o mesmo estímulo, não varia nem de pessoa para pessoa. E é involuntário, eu não tenho voluntariedade, eu não penso para executar. Um nível de controle baixo na medula, algumas vezes no tronco encefálico. Reflexo de sucção nos recém-nascidos para a mamada, o controle da força, da intensidade está com mais ou menos fome, às vezes o mesencéfalo auxilia nesse processo, tá? Movimento em padrão rítmico. Então, tenho características de movimento reflexo e de voluntário. Então, tem um pouco de característica de um abaixo e de um acima, né, em complexidade. A gente tem ali os exemplos, né, o andar de bicicleta, né, que já é um automatismo para quem já sabe, o dirigir. Pode ser modificado ou interrompido. Quando é modificado ou interrompido, daí a gente entra com um controle mais superior da córtex voluntário, né? Então, o nível é intermediário que ocorre mais no tronco encefálico. E o movimento voluntário, né? Se vocês puxarem o zoom, adoro essa figura, uso em várias aulas, né? O carrinho da autoescola, que diz embaixo, mantenha a longura. Por quê, gente? Porque esse pobre ser tem que pensar conscientemente, quando ele começa a aprender, em tudo para dirigir, né? Desde o movimento que faz no volante até a marcha que engata, o que que faz com cada pé. É super difícil, né? Não tem nada automatizado, nada aprendido. Os caminhos das sinapses não tem nenhum que já tenha aberto. Ele está abrindo tudo picada no mato, na foice, sabe? E então é na córtex cerebral a maior ação, com o apoio de núcleos da base, de cerebelo, para fazer coordenação, tônus, planejamento do movimento. E o que a gente sabe do movimento voluntário é que a sua execução melhora com a prática, né? Então, por isso que a gente aqui ensina isso para o curso de licenciatura em Educação Física, né? Porque isso aqui tem tudo a ver com aprendizagem motora. Ali a gente tem o piano, né, que sempre vai ter ativação da córtex cerebral para atividades tão finas, né, tão coordenadas. E daí fazendo uma revisão, então, pessoal, o controle motor, ele é todo esse ferramental que a gente conversou hoje, que são as estruturas do sistema nervoso, as estruturas macro lá, né? Córtex, principalmente ligado a movimento voluntário, um pouquinho mais abaixo, o mesencéfalo ligado aos automatismos, a medula ligada aos reflexos, né? Principalmente o movimento voluntário para elaboração de estratégias motoras, a gente tem um papel muito importante dos núcleos da base e do cerebelo auxiliando. E esse ferramental todo, ele tem estruturas micro, né, que são as células, né, as células da glia e os neurônios. E tudo isso funcionando mediante ali os potenciais de ação, as sinapses, né, com a percepção do exterior sendo as informações sensoriais sendo processadas, percebidas e gerando uma saída motora, tá? Então, esse controle motor, esse ferramental, que são as estruturas do sistema nervoso, eles me permitem ter um comportamento motor, né? Que seria este ato motor, que no nosso caso a gente se interessa muito pelo aprendizado, pelo ensino do ato motor voluntário, e a gente quer que ele se torne até várias vezes já com algum nível de automatismo, para que a gente possa, por exemplo, no jogo de futebol, eu não preciso ficar conscientemente prestando atenção nos movimentos do meu corpo durante uma jogada para que eu possa dar conta de prestar atenção no meu oponente e prever estratégias de jogo. Então, esse comportamento motor, né, este ato motor voluntário, quando eu repito, eu vou tendo o aprendizado motor, que é o reforço das sinapses, né? Quanto mais eu passo por um caminho para ir para minha casa, mais eu faço ele no automático. E assim são as sinapses, né? E este aprendizado motor é o que gera desenvolvimento, ou seja, eu saio da situação de não saber uma coisa e desenvolvo o meu repertório motor e passo a saber ou a executá-lo melhor, ok? Então, esse seria a grande questão, o grande ponto, foco da nossa aula de hoje.
Vou deixar como material de apoio, não vou deixar texto hoje, porque semana que vem eu vou deixar mais texto. A gente vai ter uma atividade com mais texto nas próximas 2 semanas. Então, tomem um descanso com um vídeo sobre o potencial de ação e uma animação sobre o potencial de ação. Habitualmente, dúvidas, escreva para mim no lucianavainet@gmail.com, tá bom? É isso aí, pessoal, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.